Vamos lá. Bem, a gente falou sobre isso, né? Então vamos falar sobre agora a simplicidade de Deus. O que seria a simplicidade de Deus por definição? Tem alguma ideia do que seja? Simplicidade. O que é que significa a simplicidade? Algo que não é difícil de entender. Nesse sentido parece, né? Mas em relação à perspectiva divina, não, Caio. Em relação à simplicidade divina, nós entendemos que Deus não tem composto. Deus não é formado de uma parte de justiça, uma parte de bondade, uma parte de misericórdia, uma parte de amor. Não, Deus é simples. Deus não é composto. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é justiça. Porque se Deus tem parte, ele pode se decompor e perder estas partes. Tu tá entendendo agora? Então, Deus, por natureza, ele é simples. Por isso, 1 João capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Por isso que vai dizer, né, vários salmos, mas o que é que vai dizer, por exemplo, no Lamentações 3, 21 e 23. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e elas são novas a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei para todo sempre na casa do meu Deus, como diz a parte final do Salmo de verso 23. Por Deus ser misericordioso, é porque quando a gente diz que Deus tem partes, a gente pode cair no erro de que Deus é diferente da sua essência. Os atributos de Deus são diferentes da sua essência. Não. A essência de Deus, ela é misericordiosa, justa e outros atributos que nós, por isso que Deus é amável, e entre outras coisas mais que nós vemos literalmente na Bíblia. Por isso que Deus é simples. Tomás de Aquino diz isso. O próprio Irineu de Lyon coloca dizendo que Deus não pode ser absolutamente composto, nem tampouco tem composição. Literalmente, Deus é. Essa é a essência de Deus. Né? Aquilo que diz. Em outras coisas, nós vemos isso claramente, por isso que Deus é simples. Ele não tem composição. A aceidade de Deus, né? Essa questão que nós observamos muito essa aceidade divina, tu sabe o que é? É falar da sua autoexistência? É a autoexistência de Deus. Deus precisa de alguma coisa para existir? Não. Em si mesmo ele existe. Por isso que lá... Qual o texto claro que a gente vê isso? Texto claro é o de... Acho que o de Isaías, né? De Isaías 40, se não me engano, né? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu para que fosse instituído? Herman Roexman vai dizer o seguinte, né? A aceidade de Deus, também chamada de sua independência, é aquela virtude que Deus, de acordo com a qual ele existe por si mesmo, tem um fundamento e fonte eterna de seu próprio ser. Deus não pode ser causado, né, ou depender de alguma coisa fora de si para existir. Porque, veja só, se Deus dependesse de outro ser para existir, ele não podia ser Deus. Uhum. Porque Deus não depende de ninguém para existir. Ele é autoexistência. É aquilo que nós vemos no eu sou o que sou. Né? Literalmente, né? Iazé Zerahié. Ele é autoexistente, por isso que ele é
eterno e por ser autoexistente, ele é que causa isso em todas as pessoas. Por isso que em João 5:26 vai dizer, Deus ele tem vida em si mesmo. O que é que vai dizer Romanos 11:34, 36, ó profundadas riquezas, tanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis os seus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem deu primeiro para que pudesse restituir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Atos 17:25, o discurso de Paulo lá no Areópago, ele vai dizer o seguinte, literalmente Paulo vai dizer, do Senhor são os céus e a terra, e ele não pode ser servido por mãos humanas. Então ele é independente, é um ser independente, ele não depende de nada para existir, porque ele é a causa primeira de todas as coisas. Veja, se eu não acreditar na seidade de Deus, eu tenho um problema de ordem cronológica. Porque se Deus depende de outro ser, então esse que depende não pode ser o próprio Deus, tem que ser o outro. Por isso que, veja só, preste bem atenção, preste atenção. Por isso que é errado o politeísmo. O politeísmo literalmente é errado. Porque necessariamente tem que existir um ser que é por si mesmo. Ora, se esse ser é por si mesmo, é causador de todas as coisas, os outros deuses que existir, que a verdade a gente sabe que não pode existir, porque Deus, ele não pode criar outro Deus. Deus não pode criar outro Deus. Porque a partir do momento que ele cria, ele não pode ser Deus, porque ele perde a eternidade. Então a ideia de politeísmo, ele deve ser totalmente abjetada. Por isso que não existe vários deuses. As respostas dos gregos para as necessidades triviais do dia a dia, colocando vários deuses, ou um panteão de deuses como resposta. Veja, por isso que o baalismo do Antigo Testamento é errado. O Deus Baal, que faz chover todas as coisas. Ele, para chover, necessariamente, na liturgia dos Baalins, ele tinha que ter conjuntura carnal com a sua esposa, que é Astarote. E nós vimos isso, sabe aonde? Lá no desafio do Monte Carmelo. Oi? Em Elias. No desafio do Carmelo. Né? Por isso que, por Deus possuir essa autoexistência, essa aceidade, sabe o que Deus é? Deus é soberano por isso. Por não depender de ninguém, Deus é soberano. Por isso que em Mateus 6, do 25 ao 33, Jesus vai dizer, não andeis ansiosos com a vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, não é o corpo mais importante que os vestidos. Olhai as aves do céu, que não semeiam, não seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Qual de vós, com toda ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, porque andais preocupado, olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham nem fiam, porém vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um destes. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E não andeis inquietos com o que comeremos ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e o vosso Pai Celestial, que tem essa aceidade divina, bem sabe que necessitais de todas elas, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmo 33, verso número 9, a soberania de Deus. Falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Essa aceidade de Deus é necessário, porque mostra literalmente a sua soberania, o seu poder absoluto, a sua virtude, a sua vida. Por isso que nós entendemos que Deus, ele é autoexistente. Na narrativa da criação nós vemos isso. No livro de Números nós vemos isso. Nós vemos a soberania de Deus no trajeto do pessoal até chegar a Canaã. Por isso que, quando o Raabe ouviu escutar, ele disse, ó, o Deus de vocês, ele manda no céu e manda na terra. Ele é, veja que coisa interessante. Ele é transcendente, mas também é imanente. Pelos feitos que Deus
que Deus fazia, é por isso que o pessoal entendia, não nessas palavras necessariamente, mas acreditava na soberania de Deus e o Deus causador de todas as coisas. A questão do rei Ezequias, quando é confrontado, né, quando literalmente Senaqueribe vai dizer que nós colocamos os outros deuses, ele ainda vai dizer que vai urinar no Deus de Israel. Deus não faz nada, Deus manda só um anjo e mata 185 mil pessoas de uma vez só, mostrando o seu poder e a sua soberania. Veja como é interessante estudar essas questões. Pergunta, Caio? Não. Então vamos lá. A imutabilidade de Deus e a sua eternidade. Que a gente até certo ponto já falou, né? O que seria a imutabilidade de Deus? Que nele não há sombra de mudança, né? Vamos confirmar isso. Onde é que tem isso? Em Tiago, né? É Tiago 4, eu acho. Que Deus não existe sombra de variação. Veja, isso é muito importante, viu? Por que isso é importante? Porque, como vai dizer, veja só, deixa eu lhe dizer, a imutabilidade de Deus, ela é de suma importância, porque, literalmente, você já ouviu falar sobre a questão dos elefantes brancos? Sim. O que é um elefante branco? Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você faz uma empresa, eu vou dizer, um estádio de futebol, um estádio de futebol na Amazônia, por exemplo. Aquilo ali é um perfeito elefante branco. Aquilo é um elefante branco. Por quê? Porque, literalmente, um dos grandes problemas do elefante branco é uma analogia dos elefantes brancos na Índia, que o rei, quando não gostava de uma pessoa, dava um elefante branco, que era caro e não servia para absolutamente nada. É o que acontece aqui no Brasil. Em 2011, foi levantado que quase 11 bilhões de reais foram gastos em coisas propostas, obras públicas que não terminaram. E não tinha serventia para nada, só era caro. Mas o grande problema de existir os elefantes brancos, sabe qual era? Sabe qual é o problema? É porque existe mudança de governo. Aí tem uma pessoa de esquerda e queria fazer, digamos, um de direita, e que gostaria de fazer aquele viaduto para melhorar, utilizando os princípios da supremacia do povo. E entra um cara de esquerda no governo posterior. Sabe o que ele faz? Ele não vai fazer, não vai concluir aquela obra, para não dar os méritos para aquela pessoa que iniciou. Por quê? Existe essa imutabilidade em relação aos homens. Mas a Bíblia mostra claramente que Deus é imutável. Malaquias 3,6, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Tiago 1,17, como você citou. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Salmo 102, verso 27, vai dizer: Senhor, tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Quer dizer, veja, como vai dizer Simon Castleman e o próprio Miller Erickson, na sua sistemática maior, a preta, ele vai dizer o seguinte: a esperança do crente repousa sobre a imutabilidade divina e a sua eternidade. Porque nós acreditamos que vamos morar no céu, porque por Deus ser imutável, ele é o quê? Infiel, ele é fiel. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, Paulo vai dizer: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Veja, por essa imutabilidade, nós podemos repousar nossa confiabilidade em Deus. Por isso que é necessário Deus ser imutável, porque ele não muda. Não existe nada que pode fazer com que Deus mude. Por isso que ele é imutável. Se ele é imutável, nós temos uma bendita esperança. As palavras de Cristo não caem nenhuma por terra, porque nós acreditamos nessa imutabilidade divina. E nós vemos essa... Opa, quer falar? Não, continua. Nós entendemos essa imutabilidade divina na historicidade. Por exemplo, eu falei isso aqui sobre as questões da visão de Daniel, capítulo 7. Não cheguei a falar. Não, deixa eu falar não. Em nenhum outro momento não, Caio? Eu lembro não.
Daniel capítulo 7. Qual a ideia de Daniel capítulo 7? Você sabe? Não. Daniel capítulo 7 é as visões da história que ele tem. Ele vai dizer que dos reinos. Dos reinos, né? Dos reinos. Eu cheguei a falar isso aqui? Chegou a falar, não chegou a falar, eu que não lembrava. Chegou a falar. Pronto, a questão dos reinos, da historiografia. O que a gente pode ver ali? O leão com asas, Império da Babilônia. O Usque como 3 costelas, o Império Médio-Persa. Depois disso, nós vemos o leopardo com asa, porque anda rápido, que é Alexandre o Grande, e o governo helênico. Depois a gente vê um animal que sai devorando tudo e pisando em tudo. Depois a gente vê o quê? Cristo, o seu reino sempre eterno. Eles que estavam nas minhas visões noturnas e vinham com a aparência filha do homem, e foi chegado ao ancião de dias que representava Deus. E foi lhe dado domínio, honra, glória, e poder e majestade, e o governo sempre eterno. A eternidade de Cristo, mostrando que Cristo iria. Isso é uma questão da imutabilidade divina. As promessas messiânicas no proto-evangelho, de Gênesis capítulo 3, verso 15. E por inimizade entre ti e a serpente, e a tua descendência, e aquele que sai do ventre da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa promessa ela vai se desdobrando. No momento certo, na hora certa, Gálatas capítulo 4, verso 4. O que é que vai dizer? Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e debaixo da lei, Cristo. A imutabilidade é porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Esse poder de Deus que mostra todas as coisas, da sua imutabilidade, porque faz parte da sua essência, repousa a nossa bendita esperança. Por isso que Deus é eterno. Deus não está controlado pelo Cronos. Nós sim. A eternidade, como diz Isaías 43:13, ainda antes que houvesse que eu sou e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando Deus, quem impedirá? Essa eternidade que não está ligada ao tempo, como nós estamos, mostra esse atributo de Deus que é de suma importância e também coaduna e está concatenado com a pura realidade, a perfeição divina, a imaterialidade, a simplicidade, a aceidade e a necessidade divina, mostra que ele é eterno, não limitado a tempo e que opera todas as coisas antes mesmo de acontecer. Por isso que Deus é eterno e imutável. Tá dando para entender aí, Caio? Sim. Né? Depois a gente vê atributos que nós vemos claramente na Bíblia, que é a onisciência divina. A gente vê isso no Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conhece quando me assento e quando me levanto. A palavra ainda não chegou na minha boca, mas tu conhece toda ela. Tu me cerca por diante e por detrás e põe a tua mão sobre mim. Tal ciência é maravilhosa demais, é tão elevada que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei com teu espírito? Subir aos céus, lá estás, é minha cama no céu, tu também estás ali. Se tomar as asas da alva e subir aos confins do mar, eu também lá está, tua mão me guiará e tua destra me susterá. Aí ele vai dizer no verso de número 13. Ó, quão maravilhoso eu fui formado e terrivelmente. A minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Veja, quando no oculto fui formado, entritecido como nas profundezas da terra, ainda estava na substância informe. Todas essas coisas foram escritas no teu livro, sem que nenhuma delas ainda havia. Deus conhece todas as coisas sem o fato realmente existir. Veja, essa onisciência, essa presciência de Deus, de que faz que Deus conheça todas as coisas, repousa, sabe o que? A sua justiça. Que em um determinado momento, como diz lá em Daniel 2:22, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas e com isso mora a luz. Pela onisciência de Deus, que sabia o sonho de Nabucodonosor, permitiu com que jovens e outras pessoas não morressem. A onisciência de Deus, onde Deus traz necessariamente a questão do exílio da Babilônia, e as pessoas querem que Deus entenda como se deve fazer, aí Deus vai dizer em Isaías 55:8-9, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. A onisciência de Deus, que é parte integrante de Deus, desses atributos não comunicáveis de forma divina, é parte integral desse Deus todo-poderoso do qual nós estamos falando. Não somente isso, mas a sua onipotência
ainda existe as questões, né, burras de dizer ou Deus pode e não é bom, ou Deus é bom e não pode. Deus é bom e Deus pode. Agora, pessoas querem que Deus sirva essas pessoas da maneira que elas mesmas queiram. Aí não pode, porque o ser humano é caído. Mas a onipotência de Deus ela é demonstrada totalmente na Bíblia, claramente, desde o início. Ele tem todo o poder, desde o início até o fim da Bíblia, a gente consegue observar isso claramente, desde os eventos de guerra, que a gente observa isso claramente, principalmente com o Davi. Davi vai mostrar isso, Davi sendo pequeno, confrontando um gigante Golias, falando quem é esse para confrontar o Deus de Israel. O Deus hoje me dará... Deus hoje vai saber com que todo Israel saiba que Deus não precisa nem de pau nem de lança, porque do Senhor é a guerra. Nós vemos também essas questões a partir do El Shaddai, que é o Deus todo-poderoso, que tem poder sobre todas as coisas, sobre o mar, sobre a criação, sobre tudo que ele criou, e também a sua onipresença, que Deus está em todos os lugares. Por isso que vai dizer, lá em Provérbios, capítulo 16, que os olhos do Senhor estão contemplando os justos e também os injustos. A questão do poder de Deus, veja só, ele também não só é demonstrado através, né, daquilo que ele faz de bom, mas também, geralmente, com seus propósitos de castigo. Por exemplo, Abacuque não consegue entender como é que Deus, sendo bom, ele permite com que o povo tão ruim comece a massacrar aquele povo. Por isso que ele vai dizer, por-me-ei na minha torre de vigia para ver o que o Senhor falará comigo. E o Senhor me diz, ponham a tábua para que quem passar correndo, assim leia. E a visão é para o tempo determinado e se apressa para o fim, porque quando se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. O que é isso? Era Deus que ia trazer os babilônicos, e por isso que ele vai cantar aquele ódio a Deus a partir de Abacuque, capítulo 3, mostrando o poder de Deus e a dependência de Deus do seu caráter. Abacuque vai dizer lá em capítulo 3, verso 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que as malhadas das ovelhas fujam do aprisco, que nos coais não haja gado, eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Jeová, literalmente, é a minha força, todo poder. Poder sobre a morte. Deus tem poder sobre a morte. Deus tem poder sobre a vida. Deus tem poder sobre todas as coisas. E a onipresença de Deus é que Deus está literalmente em todos os lugares, inclusive nessa live aqui, nessa aula da qual nós estamos fazendo para aprender as questões dos atributos de Deus. Quer falar alguma coisa, Caio? Não, professor, esclareceu tudo já. Assim, professor, tem uma dúvida em relação à onipresença. Diga. Eu vi uma explicação de um professor meu, que assim, essa onipresença do que é Deus que vai estar compactando com certas coisas, como, por exemplo, Deus não vai estar presente no ritual de candomblé, essas coisas assim, né? Quando a Bíblia fala por assim... Por exemplo, vou fazer uma pergunta a você. Deus está num prostíbulo? Não. Por que não? No sentido de, assim, presente, compactuar com aquilo, não. Mas a ideia é que ele, uma vez podendo é como se estivesse patente aos seus olhos, ele estivesse vendo. Mas não assim, literalmente presente naquele lugar. Não concordando, né? Deus não está concordando com aquela prática, mas que Deus está ali, ele está. Moralmente, Deus não vai concordar com a situação execrável daquela, né? Mas Deus, literalmente, né? Mas Deus, ele conhece todas as coisas, né? Por isso que em Jeremias, capítulo 23, verso 24, diz assim, esconder-se-me-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não eixo eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quer dizer, nesse sentido de Deus não concordar com esses fatos, claro que Deus não vai concordar, mas que Deus está presente ali, está. Inclusive tem pessoas que pregam o evangelho lá dentro do prostíbulo, pessoas, né, se convertem a tudo isso. A onipresença de Deus não quer dizer condição de concórdia com tudo aquilo que está acontecendo. Mas que Deus está observando todas essas coisas, claro que Deus está presente.
Tá certo? E existem os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus é que o homem também possui amor, bondade, misericórdia, santidade, é que Deus tem e que o homem também tem, que a gente vai ver na próxima aula. Essas questões, vou gravar alguns vídeos em relação a isso. Alguma dúvida, Caio, em relação a essas coisas que foram passadas sobre a pura realidade, a perfeição de Deus, a simplicidade de Deus e essas coisas mais? A minha dúvida é sobre a pura realidade, professor, que eu ainda não entendi assim, muito bem um pouco sobre essa questão da pura realidade. É porque assim, o nome pura realidade parece, né, que está um pouco distante da nossa linguagem, né? Porque geralmente a gente não coloca muito bem essas questões, né, da pura realidade. Porque, deixa eu lhe explicar, a questão da pura realidade de Deus, veja só. Deus, ele não tem potência, como eu falei no início. A pura realidade diz que Deus não tem potência, porque se Deus tivesse potência, ele estava em transitoriedade. Porque é aquilo que é, mas na frente também não pode ser. Ora, se Deus tem potência, né, tem essa transitoriedade, eu estou dizendo que Deus está adquirindo conhecimento, eu estou dizendo que Deus pode mudar. Por isso que Deus é ato puro, né? Essa questão dessa pura realidade se baseia nisso. O que é que foi mais ou menos que você não entendeu sobre essa questão dessa Porque assim, essa pura questão, realidade? eu pensei que fosse assim, uma questão relacionada à A de fato, pureza. a pureza. Mais ou menos isso daí que eu entendi. Mas é como se essa pura realidade tivesse alguma relação com sua seidade, mas é como se Deus fosse dotado como um bem supremo, assim, algo supremo, algo como, por exemplo, você estava falando sobre essa questão da perfeição de Deus, desse dom moral de Deus. Eu me lembrei logo de uma linha filosófica que eu estudei um pouquinho no meu curso, que fala muito sobre o niilismo, né? Essa linha que é o niilismo, que era definido por filósofos do século XIX, defende essa ideia, e A como loucura, né? a loucura de dizer que Deus está morto, como a queda desse bem supremo. Aí eu associei, eu pensei muito nessa ideia de pura realidade de Deus ser a ideia de um bem supremo. Uhum. Veja só, essa pura realidade a gente observa no sentido assim, deixa eu lhe explicar melhor. É porque Deus não tem, veja só, por Deus não ter potência nesse sentido de transitoriedade que a gente falou, é entender que Deus é a pura existência. Deus não pode ser causado. Deus pode ser causado? Não. Não. Por isso que Deus é pura existência ou pura realidade. Porque já que Deus ele não foi causado, ele não pode ter potência. Porque só tem potência algo que foi criado. E Deus, veja só, Deus ele tem potência de não existir? Não. Deus pode dizer, eu quero me matar. Lógico que isso é absurdo. Ora, se Deus não tem potência para isso, né, Deus necessariamente ele tem que ser a própria existência. Né? Ele existe sem potencial para existir, mas literalmente ele é a pura existência. Por quê? Por causa da sua necessidade. Devido a essa sua necessidade, Deus ele é ato puro. Veja só, esse ato puro, deixa eu lhe explicar, é o ato de existir em si mesmo, que tem alguma coisa que tem a ver com a aceidade divina. Tu tá entendendo, Caio? Sim. Ser sincero. Pronto. Veja só, por ser necessário, né, Deus é pura realidade. As outras pessoas, nós não somos pura realidade. Por quê? Porque o que eu posso fazer hoje, amanhã eu não posso deixar de fazer. Eu tenho potência para fazer. Deus não tem potência para fazer nada. Deus é a potência. Porque, veja só, o que a gente entende por potência nesse sentido? Deixa eu me explicar. Veja só, se eu tenho potência para fazer isso, literalmente, essa potência está relaxada, porque eu não estou fazendo isso nesse momento.
No caso de Deus, não. Deus já fez tudo a partir do seu decreto, literalmente. Mas decreto não quer dizer um decreto daquele que nós vemos da linha calvinista, tá certo? Deus, como diz aqui a teologia sistemática de Norman Gardner, é a causa não causada, não tem potencial de não existir. E o que existe sem potência para existir é a pura existência. Além disso, se pode deduzir da pura realidade de Deus é a sua necessidade. Se Deus é um ser necessário, o que não tem potencial de não ser, então ele é pura realidade. Deus tem potencial de não ser? Não. Caio. Então Oi. ele é pura realidade. Entendeu agora? É como se fosse uma invariação dos seus atributos, assim, para introduzir um pouco essa questão. É como se fosse, é como se Deus ele se medisse numa régua onde não houvesse nenhuma variação quanto às suas atribuições, não é? Essa ideia. Analogamente sim. Analogamente sim. Porque, veja só, por não ser causado, veja, eu quero que você entenda isso. Deus não é causado. Por não ser causado, veja só, Deus não pode deixar de não existir. Deus não tem potência para isso. Ora, o ser humano ele tem potência para não existir? Sim. Sim. Todas as coisas têm potência para não existir, das que foram criadas? Sim. Sim. Porque o que nós somos hoje, ontem já nós não somos. E amanhã também não seremos. Mas Deus é a mesma coisa ontem, hoje e eternamente. Tu tá entendendo agora, Caio? Por isso que ele é pura existência. Essa é a ideia da pura realidade. Tanto como Norman Geisler, como o próprio Marin Sola e outras pessoas defendem isso. Parece algo um pouco estranho porque não faz parte da nossa conjuntura teológica do dia a dia, da prática. Mas por isso que Deus, ele não, literalmente, se formos pegar o pé da letra, Deus não existe. Porque tudo que existe, ele precisou ser causado. Por isso que Deus é. E nós atribuímos essa questão da pura realidade divina. Né? Isso a gente até, de certo ponto, a gente já falou. Isso em outros momentos, né? Sobre essa questão da pura realidade divina. Essa questão é muito interessante, porque a partir disso daí, está em simbiose com a Bíblia. Né? Essa autoexistência faz com que Deus seja pura realidade. Êxodo 3,14. Ele existe por si mesmo, não depende de outro, por isso que ele é pura realidade. Ele não tem potência a não existir. Deus, necessariamente, ele tem que ser real, Caio. Ele tem que existir. Por isso que ele é pura realidade. Como é que essas coisas foram criadas sem ele? Necessariamente, Deus é real. É pura realidade. E não depende de ninguém para existir. Tu entendeu agora, Caio? Por que é que eu explico melhor? Não, sim, entendi, professor. Esclareceu muito agora. Pronto. Essa é a ideia que nós estamos tendo, tá certo? Eu vou parar aqui a nossa gravação e qualquer coisa colocar no grupo lá. Eu vou fazer